Olá, hoje nós vamos corrigir a página 44 do livro Fundamentos de Filosofia do Coutrin, né? Que você já respondeu e agora a gente vai corrigir. A primeira questão da análise e entendimento é: a primeira virtude do filósofo, dizia Platão, é o espanto, a curiosidade insaciável, a capacidade de admirar e problematizar as coisas. Interprete essa afirmação relacionando-a com o que você entendeu sobre a importância de duvidar e perguntar e a atitude filosófica. Bem, é uma questão muito simples, né? Aqui do lado você vai ter a resposta do livro, né? Do autor do livro. Mas para responder nas nossas palavras, o que Platão queria dizer é que nada pode ser muito natural ao filósofo. O filósofo, a filósofa, ele não pode olhar para as coisas e falar, isso é normal. Não, ele tem que se espantar com as coisas. Se espantar com o porquê ocorre, procurar saber o porquê, os motivos, as razões, né? Procurar ter esse olhar curioso e espantado diante da realidade, da vida, da multiplicidade das coisas. E isso é muito importante para a atitude filosófica, porque filosofar é justamente amar o saber, querer saber o que está por trás do saber. Em grego tem uma palavra chamada verdade, que é aletheia. Aletheia significa desnudar-se, ou seja, desvelar-se. É como se a verdade fosse uma mulher coberta com vários véus, que é a opinião, a doxa, e ali a gente vai tirando véu por véu, até chegar ao que é a verdade em si, até chegar ao que é o conhecimento. Eu acho que essa seria uma boa explicação sobre a curiosidade filosófica, o espanto. A segunda questão fala sobre Garcia Morente e pergunta sobre puerilizar-se, ou seja, tornar-se infantil, se infantilizar. Qual a importância de você ser infantil para fazer filosofia? A importância é justamente essa curiosidade que toda criança tem, porque para toda criança o mundo é novo e tudo é fantástico. Então ela completa a outra questão do espanto de Platão, uma vez que ela pergunta qual a importância de puerilizar-se, de infantilizar-se. A importância de olhar para tudo com novidade, olhar para tudo achando novo e problematizar tudo. E ser como aquela criança que pergunta por quê? E quando recebe uma resposta, não se dá por satisfeita, pergunta por quê? E aí quando recebe mais uma resposta, não se dá por satisfeita e pergunta por quê? A filosofia se faz justamente nesse perguntar por quê e querer aprofundar cada vez mais as suas dúvidas e a sua percepção do mundo. Se dá também nessa questão de olhar para as coisas como algo novo e não cheia de preconceitos do senso comum, não já sabendo tudo como um adulto ou já tendo todas as respostas prontas da sociedade, mas olhar somente como a sua própria experiência de vida, que não é tão grande, e se perguntar por quê. Então essa é a importância de puerilizar-se, problematizar o mundo como uma criança que vê tudo pela primeira vez. Não acreditar de cara na primeira resposta e continuar perguntando. E não estar imersa no senso comum e nas respostas prontas da sociedade. Já a nossa terceira questão, eu diria que é a mais importante desse exercício, diz assim: analise as principais características da dúvida filosófica, buscando justificar a seguinte afirmação: nem todo tipo de dúvida é filosófico. Gente, a gente encontra vários lugares, vários tipos de pensamento simples, raso, senso comum, opinião, e as pessoas dizem isso é filosofia. Muitos alunos até ficam muito chateados quando eu digo que uma resposta está errada, porque eles pensam que em filosofia tudo está certo, tudo vale e está tudo certo. Não é bem assim. O saber filosófico, ele tem que ser um saber profundo, ele tem que ser radical, porque ele vai na raiz do problema. Então ele não pode ser superficial e ficar somente no que é possível ver, mas ele tem que investigar as causas e os porquês mais ocultos daquele saber. Ele tem que ser um saber também globalizante, ou seja, de contexto, de conjunto. O saber filosófico, ele nunca vai ser algo que isola o problema e diz, esse problema X, ele é assim por causa desse problema X mesmo. Não, ele sempre vai olhar em
tudo que está envolvido naquele problema X e no contexto que ele está envolvido. Então, ele é um saber globalizante, contextual. Ele vai analisar a conjuntura e o contexto daquele problema. Por exemplo, se eu me faço a pergunta, o que é o amor? Ou, o amor existe? Uma pergunta filosófica, né? Diferente das ciências que perguntam como, a filosofia sempre vai perguntar o que é e o porquê. Eu não vou precisar simplesmente da filosofia para analisar essa questão. Eu vou precisar da sociologia, da psicologia, de repente da química. Eu vou precisar ver todos os contextos em que o amor está inserido para poder dar essa resposta. Então, a resposta filosófica, ela é radical, profunda, vai na raiz do problema, vai na causa central e no porquê central. Ela é de conjunto, porque ela vai analisar em conjunto com outras teorias e vai analisar também em conjunto com o contexto daquela situação. E ela é rigorosa, ou seja, ela tem que ter um método racional. Ela não pode ser apenas porque eu quero, porque eu achei bonito, porque a frase é engraçadinha. Ela sempre vai ter que ser racional, de maneira que outro ser humano compreenda o motivo daquela teoria filosófica. Mesmo que ele discorde, ele tem que compreender. Então, a reflexão filosófica tem basicamente essas três características: radicalidade, globalidade e rigor, né? E aí a gente cai na pergunta 4, né? Que a pergunta 4 pergunta sobre os métodos filosóficos, né? A pergunta 4 vai complementar, que ela diz: que método utiliza a filosofia? Que regra básica não se deve esquecer para aprender a filosofar? Primeiro, a filosofia usa vários métodos. Cada filósofo tem um método diferente. Eu poderia falar da dialética de Sócrates, que fazia filosofia dialogando. Eu posso falar da fenomenologia de Husserl, que faz filosofia observando. Eu posso falar da filosofia cartesiana, que é por análise, dissecação e divisão. Então, cada filósofo tem um método diferente. Ou cada escola filosófica, pelo menos, tem um método. Porém, tem uma coisa que está presente em todos os métodos: a racionalidade. A racionalidade é algo que está presente em qualquer método filosófico. Eu nunca posso esquecer da racionalidade. A filosofia não é arte. Por exemplo, se nós perguntarmos para o autor, apesar que eu fiz essa customização aqui, mas para o autor dessa tela, que está na capa desse livro, por que ele fez assim, por que ele usou essas cores, ele pode dizer que foi uma inspiração, que foi porque ele se sentiu, que foi porque ele achou bonito. Ele pode dizer que você tem que interpretar, porque não é algo que está fortemente ligado à racionalidade, mas sim à sensação e à emotividade, ao que esse quadro te traz felicidade, traz alegria, traz vontade de aprender, traz criatividade, está ligado a esses sentimentos. A filosofia, ela não é tão sentimental, embora seja amor à sabedoria, ela sempre precisa ter um rigor, uma racionalidade. Eu costumo dizer que o filósofo é o cara que mata a cobra, mostra o pau e conta o processo de como matou a cobra. Para você ser filósofo, não basta só dizer, não sei, só sei que foi assim, igual o personagem do Ariano Suassuna. Não, você tem que dar a sua teoria, explicar como você chegou a essa teoria e o passo a passo, o racional que você usou para chegar até essa conclusão. Você cria seu método na filosofia? Cria, mas você tem que explicar como é esse método e ele tem que ser racional para outros seres humanos. Se não é arte, se não é religião, se não é outra coisa, não é filosofia. Agora a gente vai falar sobre as conversas filosóficas. Toda atividade nossa do livro vai ter essa parte de conversa filosófica. A conversa filosófica é muito importante porque ela vai treinar você para uma dissertação, para uma redação, porque toda vez que tiver conversa filosófica eu vou querer a sua opinião. No caso dessas atividades de hoje, nas duas você vai fazer uma pequena pesquisa sobre ditadores. A primeira fala de Pol Pot, um ditador e genocida cambodgiano que matou milhares e milhares de pessoas. No entanto, no dia do seu discurso, ele diz que tem a consciência limpa. E a pergunta que fica para você responder é: ele tem o direito de ter a consciência limpa? Professor, e tem uma resposta para essa pergunta? Vai dar sua opinião.
Primeiro eu preciso de um resumo, de umas 3 linhas da vida dele, dos crimes que ele cometeu, e depois a sua opinião, onde você vai dizer, sim, ele tem o direito de ter a consciência limpa porque ele só estava fazendo o que os generais maiores que ele mandaram ele fazer. Então ele tem o direito de ter a consciência limpa. Ele era só um soldado seguindo a teoria e a revolução de sua época. Ou não, ninguém que mata outro ser humano tem o direito de ter a consciência limpa, porque está internalizado em cada ser humano, independente da sua ideologia partidária, política, religiosa, que matar outro ser humano é errado. Então, eu preciso que você posicione a sua opinião. Depois de pesquisar um pouco sobre a vida de Pol Pot, você me diga se ele tem o direito de ter a consciência limpa ou não. Não tem resposta errada, mas tem que ter fundamentação filosófica. Você tem que me dizer o porquê você acha que sim ou porquê você acha que não. Na conversa filosófica número 2, vai falar do Stalin. Stalin matou mais de 500 mil pessoas, instaurou uma ditadura na União Soviética muito sangrenta. E ele riscou essa frase do livro de Bakunin, que é um anarquista, que dizia que duvidar de si mesmo é um desperdício de tempo. E aí ele pergunta, para Stalin, duvidar de si mesmo é um desperdício de tempo? De novo, eu quero 3 linhas de resumo da vida do Stalin e depois a sua argumentação. Se sim, se você acha que Stalin acreditava na frase duvidar de si mesmo é uma perda de tempo, você vai dizer sim. Tanto que Stalin nunca duvidou de si mesmo, instaurou aquela ditadura e mandou no seu país até o dia da sua morte. E foi um cara, dentro das suas convicções ditatoriais, muito influente, muito forte e que nunca teve medo de fazer nada. Por outro lado, você pode argumentar que não. Não, Stalin não acreditava na frase que duvidar de si mesmo é um desperdício de tempo, porque ele mandava matar seus opositores. Se ele mandava matar seus opositores, isso significa que, de certo modo, ele temia ser confrontado. E, de certo modo, ele duvidava que a ideia dele iria se sobressair sobre as outras políticas de sua época. Caso contrário, ele teria deixado as pessoas vivas e teriam deixado essas pessoas que eram opositoras discutir com ele e teria ganhado na discussão e não na tortura, na censura e na morte. Então, as duas respostas estão corretas. De novo, vai caber a você refletir, depois de pesquisar sobre a vida dele, o que você acredita. Se ele acreditava na frase do Bakunin ou se ele não acreditava. Isso tudo, gente, é um exercício filosófico, é um exercício de argumentação. No fundo, não tem como nenhum de nós hoje sabemos o que se passava na cabeça do Stalin no dia que ele leu esse livro e grifou essa frase. Mas esse exercício filosófico vai fazer você chegar às suas conclusões éticas. O que você acha? Que a morte é sempre errada? Ou que em alguns contextos ela é possível? O que você acha? Que para poder vencer vale tudo, como Stalin fez? Ou que se tem alguns limites para o sucesso? São perguntas que são muito importantes para você estabelecer as suas bases éticas e as suas bases filosóficas.